Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero hoje te contar essa impressionante história. Aquela proposta era irrecusável, na verdade, tudo que eu queria e não saía do meu pensamento. O que há anos eu vinha já economizando, guardando dinheiro, e eu guardava dinheiro exatamente visando a realização daquele sonho, meu amigo. Eu procurava, num esforço singular, não dar demonstração do meu entusiasmo ao reconhecer que a quantia pedida por aquela fazenda, por aquela propriedade, estava baixo o valor. O preço estava bem abaixo. E eu não era qualquer pessoa que estava me vendendo a fazenda, não, sabe? Quem estava me vendendo a fazenda era um doutor Hélio. Ele, médico formado. O homem era um crânio inteligentíssimo. Lógico que ele sabia que a fazenda estava barata e ficava claro que ele tinha pressa também em vendê-la. Eu fiquei interessadíssimo, mas eu não pude demonstrar, exatamente para não chamar a atenção dele, que o valor estivesse tão baixo. Eu queria comprar, ele queria vender. Então começa a juntar a fome com a vontade de comer. Fiquei interessadíssimo. O doutor Hélio, ele se mostrava feliz com o meu interesse. Conversávamos já há horas, já tendo percorrido em quase toda a sua extensão a pé, aquela magnífica fazenda. Andávamos agora a passos mais calmos, tranquilos, lentos, tirando proveito da longa e aconchegante sombra fornecida por aquela paineira gostosa. Depois da paineira, uns coqueiros no auge da sua produção. Eu adoro aquela macaúva. Tinha muita macaúva, é um coquinho redondinho, ele tem uma casca dura, você tirou aquela casca, o que vem depois é uma delícia. Era uma delícia, aquele coquinho macaúva. Ele era um senhor, o doutor Hélio, um senhor educado, a fala macia, afável nos gestos. Ele até não se parecia nada com um fazendeiro, não, sabe? Não tinha aquela robustez do fazendeiro, mas ele era danado de inteligente, viu? E demonstrava bastante experiência, um olhar vívido, penetrante, a cor de pele indiscutivelmente saudável, curtida no bucolismo, sabe, da fazenda. Foi quando o doutor Hélio dirigiu a palavra a mim. Senhor Marcum, eu tenho um nome diferente, né? Meu nome é diferente, é Marcum. Senhor Marcum, o senhor não vai se arrepender, me dizia ele sempre com um sorriso. Olha para isso, a perder de vista. Olha aquele lago lá, seu Marcum. Veja a exuberância do pomar. Diga-me, se o senhor já viu alguma coisa igual por aí. Essa fazenda é tudo, foi tudo na minha vida. O que ele me mostrava, na verdade, não era exatamente um pomar, não, mas era uma plantação em série de variados tipos de frutas. Segundo ele me contou, aquilo foi a atividade principal dele. E ele era médico, hein? Mas aquilo foi a atividade principal dele durante longos anos, depois que ele se aposentou. Chegou a abastecer dezenas de entrepostos com o negócio das frutas, as laranjas produzidas ali. Ele tinha a baiana, a baianinha, a lima, as bananas. A banana ouro produzida ali, nossa, parecia um mel. E os melões? O abacaxi,
Nossa, ela é aquele abacaxi delicioso, o famoso pérola. Aquilo superava em muito a produção das fazendas vizinhas, superlotando os caminhões da época de colheita. Nessas ocasiões não faltava trabalho para quem desejasse um ganho a mais ali naquela fazenda. E aí ele, para me convencer a comprar de vez a fazenda, disse-me: olha, seu Marcum, pode não ser sua especialidade. Não era também a minha, sabe? O senhor imagina, eu fiz medicina. Eu não imaginava, sabe, seu Marcum, que mexer com a terra trará-me-ia tanto prazer, tanta felicidade. Quando vi que esse prazer poderia me proporcionar também um bom dinheiro, seu Marcum, aí eu arregacei as mangas e não parei mais. Eu não parei, mas me dediquei de corpo e alma a isso aqui e mostrava as terras, sabe? Quando ele fala, me dediquei de corpo e alma a isso aqui, ele abria assim os braços, mostrando aqueles campos, aquelas terras. Foi nessa hora que ele entrou no assunto predileto dele. Me dediquei a isso aqui, falava da apicultura, a produção de mel com as abelhas. Essa era uma parte muito especial da fazenda. Essa área das abelhas ficava numa área da fazenda, segundo o próprio Dr. Hélio me contou, criteriosamente escolhida, selecionada e preparada. Ali ficou, de fato, o lugar das abelhas, ficava o apiário dele. De onde estávamos naquele momento, podia-se avistar, além do lago, protegido por um cercado natural. Era um cerco de mata mesmo, era uma certa espessura de mata fechada, depois bananeiras enfileiradas, plantadas, entremeadas de bambuzais, uma área vasta. Nossa, era uma área grande para o apiário. Em nosso passeio, havíamos passado ao longe e eu me lembro desde então a impressão que me ficara. A visão não alcançava o fim das colmeias, de tanta colmeia que tinha, que a minha visão não chegou assim no fim das colmeias. Impressionante. Logicamente, não podíamos entrar naquele terreno por estarmos desprotegidos. Mas eu confesso a vocês que na minha imensa curiosidade em conhecer bem de perto um apiário e de ímpeto, assim, de momento, aquele ímpeto que me dominava, era um ímpeto até incontido, o Dr. Hélio percebeu a minha intenção e ele me preveniu: pera, senhor Marcum, peraí, se pretende fazer o que eu estou pensando, e eu estou certo que é isso que o senhor quer, deixe-me alertá-lo. Olha, senhor Marcum, jamais, por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a razão, o senhor pode entrar aqui nesse apiário sem a vestimenta adequada. Não, as abelhas que ali vivem são da espécie africana. Nossa, essa abelha africana, eu vou dizer para o senhor, é da brava, é a mais perigosa. São, por outro lado, as melhores em termos de produção. Para produzir mel igual a africana não tem. E se hoje eu posso ser considerado um homem rico, eu agradeço. Não a medicina. Acabei me dedicando pouco à medicina. Mas eu agradeço principalmente as abelhas africanas pela produção incrível de mel. Agradeço essa parte aqui da minha fazenda. Mas sabe, seu Marcum, eu não esqueço os momentos pelos quais eu passei. Nessa hora que o Dr. Hélio me falou assim, eu notei que o seu rosto tomara uma expressão de horror, como se a simples recordação dos fatos o transformassem. A essa hora já estávamos de volta à varanda principal da casa da fazenda, depois de uma visita longa e demorada aos recantos mais importantes da propriedade. Desfizemos de nossas botas pesadas e cheias de lama, e eu voltei a me sentir confortável ao calçar de volta meus sapatos e me sentar. O que há horas eu não fazia, estava de pé o tempo todo. Tínhamos ali, ao sabor de uma xícara gostosa de café, que cafezinho bom, uma visão privilegiada do lago, com as suas águas serenas, a transmitir muita paz. Ao findar lentamente a luz do dia, os últimos vestígios de claridade permitiam ainda a visão do longo renque de árvores dominando a paisagem. Vendo o jeito entusiasmado com que eu contemplava aquilo tudo, o Dr. Hélio, ele levando aos lábios a xícara de café, me falou: senhor Marcum, fantástico, né? O lugar é muito bonito, não é mesmo?
Eu acho esse pedaço de terra aqui fantástico. Mas sabe, seu Marcum, nem sempre foi assim, sabe? Nem sempre foi assim. Seu Marcum, eu não sou um homem de esconder nada, absolutamente nada. Assim como também sei que o senhor é inteligente o bastante, e o senhor já percebeu, já notou, que o preço da minha propriedade está bem abaixo do valor de mercado. E sinceramente, seu Marcum, isso não é à toa. Isso tem uma razão, tem um motivo. Mas o motivo me é muito pessoal, sabe? É muito pessoal. Aqui nessa linda fazenda, se o senhor está disposto a me ouvir, aqui houve uma tragédia. Tragédia? Sim, uma tragédia. Nessa hora, eu confesso que até estremeci. Eu senti assim um frio correr o meu corpo, sabe? Sabe quando você sente aquele frio correr o seu corpo inteiro? Foi o que eu senti. Eu senti também que o Dr. Hélio queria falar sobre o assunto. Não queria que eu comprasse a fazenda enganado. E foi quando ele, então, começou a fazer a sua explanação. Disse ele: então, meu caro senhor Marcum, eu me sentia um produtor que podia, sabe, seu Marcum, enfrentar sem medo a concorrência. Foi quando se deu aquele acidente terrível e tudo na minha vida aconteceu. Para o senhor entender o ocorrido e para que eu entendesse também o que aconteceu, eu parei tudo, seu Marcum, e fui estudar a vida das abelhas. Eu que já era formado em medicina veterinária, eu me dediquei a entender como vivem e como se comunicam e até como reagem as abelhas, especialmente as africanas. Tudo isso para entender o que poderia ter causado aquela guerra de abelhas. Houve na minha fazenda um conflito de abelhas, uma guerra, como se o conflito para elas fosse uma espécie de guerra mundial. E depois da leitura de 2 dezenas de livros grossos, eu acho então, seu Marcum, que eu entendi tudo o que se passara com as abelhas na minha fazenda. Mas preste atenção, seu Marcum. O senhor está com tempo? Ô, doutor Hélio, lógico, quero entender tudo. Presta atenção que eu vou te explicar. Seu Marcum, foi assim. Uma colmeia começa, na verdade, com um voo nupcial. Eu estudei tudo isso, seu Marcum, para poder entender. Nesse voo nupcial, destaque-se o mais ligeiro e o mais destemido zangão. Entre muitos que não tiveram a mesma sorte, o zangão conseguirá fecundar a rainha a não menos que 11 metros do chão, do solo, dando a essa rainha a suprema felicidade de gerar em seu ventre os milhares de ovos que irão formar a futura colmeia. Então o zangão que consegue isso, nossa, esse zangão se sente no céu. E eu espero que seja no céu realmente que ele se sinta, porque ele fica tão satisfeito, tão orgulhoso da missão cumprida, que ele morre. O senhor sabia disso? Não, sabia não, senhor. Pois é, o zangão macho glorioso, macho alfa, que acabou fecundando a abelha rainha, ele morre. Ele faz isso e morre. Só que ele morre para dar nascimento a uma colmeia inteirinha. Nossa, interessante. Muito interessante, doutor Hélio. Pois bem, seu Marcum, só que naquele dia eu não sei ao certo o que houve, mas eu imagino ter havido neste dia uma luta furiosa entre abelhas rainhas na disputa pela soberania de uma mesma colmeia. E isso multiplicado a tal ponto que se instalou o caos dentro da circunscrição do apiário. Essa circunscrição do apiário virou uma guerra. Mas quando eu digo para o senhor que virou uma guerra, eu não estou exagerando, não. Talvez eu tenha assistido a mais feroz de todas as batalhas. E olha que eu já assisti filme sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Já assisti vários filmes. Mas nada que se comparasse à Guerra das Abelhas. O zumbido era tão forte que assustou os animais todos da fazenda, até que o momento um deles, alvoroçado, um cachorro, afastou-se da área circunscrita pelo canil. A corrente que prendia esse cachorro, o nome dele era Sultão, a corrente que prendia esse cachorro partiu-se de uma maneira impressionante, uma corrente feita com ferro. Acidentalmente a corrente se partiu, o Sultão pulou a cerca, o
cachorro parecia endiabrado e seus uivos ensurdecedores foram a causa da sua morte. Os sons agudos, principalmente os sons agudos, são os principais e se tornou o principal chamariz às abelhas propensas a um ataque. Foi o que aconteceu nesse caso. Elas principiavam a atravessar da área do apiário para o terreno aberto da fazenda. O cachorro vinha em disparada e aí se deu o encontro do cachorro com as abelhas. Em fração de segundos, seu Marcum, uma nuvem escura, mas quando eu falo uma nuvem escura, é uma nuvem mesmo escura de abelhas, desceu inteira sobre o sultão cachorro. Não mais se distinguia o corpo do cachorro, assustadoramente enegrecido pelas abelhas africanas sobre ele. Ainda o cachorro, num esforço inútil, avançou alguns metros, deu alguns passos, mas caiu. O cachorro caiu fulminado pelo veneno das abelhas. Era uma cena, Sr. Marcum, de fazer tremer os fios de cabelo, tal o espanto e comoção que causava. O cachorro morreu na hora. Em muito pouco tempo, o ar se tornou pesado, Sr. Marcum. As folhas das bananeiras que protegiam o apiário davam a prova da devastação que estava prestes a ocorrer. As abelhas, elas não voavam, agarravam-se a tudo que encontravam pelo caminho. As folhas das bananeiras ficavam pesadas de abelhas e elas caíam. Plá! Caía aquela folha da bananeira pesada de abelha. Eram tantas as abelhas e tão grande a fúria daquela nuvem enorme a princípio, e aquilo foi se descontrolando, gerando então enxames incontáveis de abelha, dissipando-se para todos os lados. Era para todo canto dessa fazenda abelha, 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 que não acabava mais. Como não podia deixar de ser, os cães foram os primeiros a serem atingidos. Dos 3 cavalos que possuíamos, 2, embora várias vezes picados, conseguiram, numa disparada impressionante, sair do alcance delas. Mas o potrinho da minha filha Kelly, não teve a mesma sorte. Muito menos teve a agilidade dos outros, né? Era pequeno o potro. O potro morreu terrivelmente como o cachorro, com aquela nuvem de abelha. As primeiras horas de uma manhã de sábado testemunharam este massacre e nós estávamos todos aqui dentro de casa, sentados à mesa do café, quando veio a minha filha, quando veio a Kelly, a minha filha, com o alarme que o seu potrinho querido vacilava a poucos metros da nossa janela e atrás dele, as endiabradas abelhas, em cima do potrinho dela. Formavam uma comprida e espessa linha que em linha reta visava o alvo, certas de alcançá-lo. O potro foi envenenado pelas abelhas na hora. Quando isso se deu, já estávamos na varanda e a minha principal preocupação, Sr. Marcum, era conter minha menina, a Kelly, minha filha. Ela estava desesperada ante a visão do potrinho já morto e dominado pelas abelhas. Quando ele foi ao chão, abatido pelas centenas de ferroadas, tive que cair sobre a minha menina, a Kelly, a minha menina só com 12 anos, impedindo-a de saltar sobre o pequeno muro e ganhar o lado de fora. Fiz com que nos precipitássemos o quanto antes de volta ao interior da casa, a fim de evitar um mal pior, porque o ambiente configurava-se a imagem do próprio inferno, Sr. Marcum. A fazenda estava dominada pelas abelhas, nuvens de abelhas para tudo que é lado. Mas entramos na casa e vimos-nos acompanhados de um punhado delas, das abelhas, conseguiram vazar para dentro de casa. Haviam penetrado na casa antes que pudéssemos impedir a invasão. Eram poucas as abelhas que conseguiram entrar, mas entraram. Foi quando a minha mulher Cecília gritou: verifique imediatamente cada cômodo da casa e feche todas as entradas, todas as saídas. Elas estão entrando em casa. A minha mulher gritava, sabe, Sr. Marcum, pedindo que tomássemos esse tipo de providência. Verifique cada cômodo. Algumas entraram. Sr. Marcum, me arrependi mais tarde de não ter tomado para mim a responsabilidade de fazer o que estava ordenando a minha esposa Cecília. Se eu tivesse feito isso, ainda teria a Cecília ao meu lado. Mas eu não fiz isso. Quer dizer, eu não fiz isso com essa precisão e com essa rapidez. Se eu não tivesse sido tão idiota. Porque enquanto eu me ocupava em acalmar minha filha Kelly, eu não dei pela demora da minha mulher Cecília. E aí, Sr. Marcum, somente mais tarde, através
do exame cadavérico ficou comprovada a enorme susceptibilidade do organismo da Cecília, da minha mulher, às picadas de abelha. Bastaram algumas dezenas dessas picadas para que a minha mulher tivesse um choque anafilático e esse choque acelerasse a sua morte. Encontrei a minha mulher, seu Marco, sem sentidos em cima da cama de um dos quartos. Vesti mais do que apressado meu paramento de apicultor, peguei a minha mulher no colo, coberta com acolchoado, saí desesperado em prantos em nossa caminhonete. Debalde foram os esforços da equipe médica na tentativa de reanimá-la, mas a Cecília não suportaria. Cecília faleceria minutos mais tarde, fazendo de mim o mais infeliz de todos os homens, seu Marco, o mais infeliz dos mortais. Narro agora para o senhor as últimas horas que aqui passei antes de estar fora uma noite inteira velando o corpo da minha mulher, dando-lhe o adeus final. Foi feito o velório, passei lá à noite no velório. No dia seguinte, cedinho, sepultamos a minha mulher. E já com a manhã, com o sol de 9 horas da manhã, eu voltei aqui para a propriedade. Por todos os lados ainda existiam as marcas da passagem das abelhas e ainda os efeitos da destruição que elas causaram. Se eu tenho uma ideia, a superfície do lago, que eu mostrei para o senhor há pouco, de ponta a ponta, o lago expunha restos de asas, ferrões e muitos insetos sem vida, muitas abelhas mortas. Alguns animais foram abatidos nas águas após tentativa desesperada de se livrarem da morte, porque quando atacados pelas abelhas, eles correram para o lago na tentativa de se esconderem das abelhas. 2 dos meus melhores cavalos lá estavam, os mesmos que eu vira hora antes em fuga desesperada, estavam lá mortos. Havia também um segundo cachorro, que na verdade era uma fêmea, era uma cadela. Então nós tivemos a morte do sultão e depois dessa cachorra, 2 cabras e até coelhos estavam mortos. Soube então do que acontecera com o Nino, o capataz da fazenda. Ele passou a noite inteira debaixo da lama do lago e só assim ele conseguiu se salvar. Os outros empregados da fazenda seguiram à risca as minhas orientações e advertências que no caso de um ataque, que não pensassem 2 vezes, que jamais tentassem enfrentá-las ou mesmo impedir a proliferação dos enxames, que se escondessem dentro de casa. Então, eles mantiveram-se em suas casas e sequer envolveram-se na luta entre elas e os animais. Não se envolveram, somente o fazendo, mas só no dia seguinte para socorrer o pobre Nino no lamaçal. Pois é, seu Marcon, foi muito triste a tragédia. E finalmente, para não assustar o senhor, seu Marcon, quero dizer que a situação hoje é bem outra. Considero tudo que houve uma fatalidade, somada à minha pouca experiência. Prova disso é que já lá se vão anos e nunca mais houve o menor acidente aqui. Nunca mais. O apiário só produz. Por isso que eu disse para o senhor que ali dentro daquele apiário só com uma roupa especial. O senhor me entende? Nossa, eu havia entendido tudo. Ao final do relato, eu até transpirava e fiz então a pergunta que não queria calar. O doutor Hélio, mas se faz algum tempo que aconteceu e está tudo bem, por que o senhor resolveu vender a fazenda? No que eu estou tentando falar, ele me interrompeu. Ele interrompeu praticamente o que eu estava falando com a seguinte fala: ô, seu Marcon, eu sabia que o senhor me faria essa pergunta. É que desde que a minha mulher faleceu aqui, que eu vejo a minha mulher nessa casa por todos os lugares onde eu ando. Hoje mesmo, quando o senhor queria entrar no apiário, foi ela que atrás do senhor me alertou que eu não deveria permiti-lo. O senhor não viu que aquela hora eu orientei o senhor? Ela estava sinalizando atrás do senhor. Não me fala isso, doutor Hélio. Falo porque é verdade. Eu vejo em todos os lugares da fazenda a minha mulher. Então eu resolvi vender a propriedade. Minha filha já se casou, acabou indo com o marido viver na Itália, foram para a Europa. Eu fiquei sozinho e eu não tenho mais gosto aqui diante das lembranças todas que ficaram. Se ainda assim o senhor se interessar, o preço da fazenda foi o que eu lhe falei. Olha, eu sei que qualquer outra pessoa no meu lugar teria pedido para pensar, mas eu senti tanta sinceridade e honestidade naquele homem que eu não precisei de tempo nenhum para pensar. Fechei negócio. Trouxe a minha amada avó Naná. A avó Naná
ela é espírita. Eu trouxe a avó Naná para cá comigo, expliquei para ela a situação. E ela viu muita coisa na fazenda. E encaminhou a alma de Dona Cecília, estava aqui, presa nessas terras. Encaminhou a alma da Dona Cecília para onde ela deveria ser encaminhada. O ataque das abelhas, a avó Naná descobriu que foi um ataque diabólico. Vocês acreditam nisso? Foi diabólico. Um espírito diabólico, imundo, se apossou do cachorro sultão. O espírito pegou o cachorro, não as abelhas, o cachorro. Por isso que o cachorro teve força para romper a corrente, que era de ferro. O senhor Dr. Hélio, ele disse que a corrente se partiu. E realmente a corrente se partiu, mas foi num puxão do cachorro sultão, que estava tomado por um espírito demoníaco. Aí ele, no que ele se solta, ele parte para cima das abelhas que se defenderam, mas se defenderam aí tomadas por outro espírito demoníaco. E chegou mais um, e outro, e outro. A minha avó Naná disse que dentro daquela guerra, daquele conflito, haviam vários espíritos demoníacos no conflito, na guerra. Por isso tanta mortandade, por isso tanta tragédia. Depois de muitas orações e bênçãos, eu trouxe para cá gente espírita, gente do evangelismo, padres. A minha fazenda hoje é próspera, sadia e uma grande produtora de mel. Agradeço demais ao Dr. Hélio por ele ter me vendido a propriedade por um preço de fato bastante convidativo. E hoje, quando nós podemos, eu faço questão de que ele venha para cá passear, para matar um pouco da sua saudade, porque eu considero que a fazenda pertence tanto a mim quanto a ele. É assim que eu digo, mas não da boca para fora. Eu digo realmente sentindo o que eu falo. Essa era a história que eu tinha para contar para vocês. A história do ataque dos espíritos demoníacos que tomaram conta primeiro de um cachorro, um sultão, e depois de várias colmeias de abelhas africanas. Várias. A explicação dada por todos eles é que nesta fazenda se juntou uma verdadeira colônia de espíritos malignos. Tomaram conta tanto do cachorro como também de várias colmeias. É uma história impressionante. Quero saber a tua opinião a partir de agora. Quero que você se manifeste. Por favor.